Graça e paz, igreja, bem-vindos a mais um Café Mais Palavra. Gostaria de começar lendo um versículo que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz o seguinte: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O propósito de Deus ao criar o homem, à sua imagem, conforme a sua semelhança, como está escrito aqui, não diz respeito a uma aparência física, né? Uma semelhança de aparência física com Deus, que isso, creio que não seria possível. Quando Deus se refere a criar o homem, à sua imagem, Ele está se referindo à criação do homem para que o homem viva como uma comunidade. O nosso Deus, Ele é formado de 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles vivem nessa vida comunitária, né, em perfeita harmonia. Então, o propósito de Deus ao criar o homem era fazer que o homem vivesse em comunidade. Lá no Salmo 133, o salmista fala, né, quão bom e agradável que os irmãos vivam, né, em união. E fala que isso é uma coisa extremamente agradável aos olhos de Deus. Então, a gente pega também as cartas de Paulo, quando ele escrevia uma carta a uma igreja, ele escrevia basicamente para exortar, encorajar um grupo de pessoas. Então não tem essa coisa de falar assim, eu sou cristão e não preciso viver em comunidade. É muito comum nos nossos dias agora a gente ouvir essa expressão, os desigrejados. Uma pessoa que se diz cristã, mas não quer viver a vida da igreja. A gente sabe que são muitos os desafios, são muitas as dificuldades, mas o propósito de Deus, né, escrito aqui na primeira página da Bíblia, é que a gente viva em comunhão. Os escritos mais elevados que tratam desse assunto estão lá na carta de João. João, ao final da vida, ele era um homem cheio de amor e todo esse amor que ele tinha pelo Senhor, ele, quando escreve a carta dele, ele fala de palavras realmente de encorajamento para que os irmãos pudessem viver realmente essa vida em comunhão. 1 João capítulo 1, verso 7, ele fala: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, ele fala que todo aquele que anda na luz, anda com o Senhor, ele vai experimentar uma vida de comunhão com os irmãos. Mais para frente, no capítulo 3, ele escreve no verso 10, ele diz o seguinte: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Verso 17, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então são muitas exortações para que a gente possa realmente considerar o irmão que está ao nosso lado. O propósito de Deus continuamente é esse, que nos amemos uns aos outros. É o mandamento, com certeza, mais importante de toda a palavra de Deus. Que a gente possa viver essa vida com os irmãos, nos amando, continuamente. E como diz aqui no versículo 18, não amar não é só de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A palavra fato no original, ela tem o significado de um trabalho árduo,
Ou seja, você vai devotar mesmo boa parte do seu tempo para viver essa vida de comunhão com os irmãos, na certeza que só assim nós estaremos cumprindo os mandamentos do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Amém.